Senhor nosso Pai, querido Mestre Jesus, seus filhos, Pai, reunidos mais uma vez em seu nome, em nome do Mestre Jesus, aqui estão vos agradecendo, vos louvando, pela vida, pela misericórdia, pela graça que nos concedestes. Por isso queremos agradecer mais esta oportunidade de aprendizado com o Evangelho, com Joana de Ângeles. E assim, por isso, nessa noite, nós nos pedimos que, Senhor, traga para todos nós a paz no coração e para nossos bons pensamentos, boas palavras, bons atos. Sejamos, sim, agraciados pela presença dos bons Espíritos que nos inspirem para cada dia podermos ser melhores. Agradecendo sempre as oportunidades que nos dão, levamos a vós, neste momento, este agradecimento, abrindo este nosso encontro de hoje, de todo o nosso coração. Obrigado, Senhor, agora e sempre. Muito boa noite a todos. Estamos sim, com a graça de Deus, mais uma vez aqui reunidos e vamos falar sim, claro, do Evangelho, falar de Joana de Ângeles, falar de todos nós e claro, iniciando sempre e agradecendo, agradecendo a todos vocês que estão conosco, agradecendo a graça da vida que todos nós temos, agradecendo nossa saúde, nossa disposição para lutarmos também quando algum problema de saúde nós temos ou problema de qualquer natureza. Mas sempre olhados por nosso Mestre Jesus, que está conosco, e também sempre devemos levar em consideração principalmente nossas atitudes, nossos pensamentos, palavras, ações, que tanto nos auxiliam nessa nossa caminhada. Então, agradecendo a todos vocês, espero que esteja assim sempre, como sempre, tudo muito bom aí para vocês. Por isso, meus caros amigos, vamos agradecendo a vocês e hoje nós vamos iniciar então o capítulo 28, Coletânea de Preces Espíritas. Vamos ter a introdução, que fala de uma maneira geral sobre as preces, mas nós vamos falar sobre as preces para as mais diversas situações, para nós mesmos, para aqueles que estão adoentados, por aqueles que se foram, enfim, vários tipos de preces para várias ocasiões, e podemos assim utilizar quando nós tivermos a necessidade, além da nossa prece regular que a gente sempre deve fazer, claro. Então, agradecendo a todos vocês, nós vamos ter também Joana de Ângeles. E a Joana de Ângeles, ela vai continuar para nós hoje, ou vamos continuar o texto dela, que fala sobre sensações e emoções. Ontem nós falamos muito sobre sensações, E aquela parte mais automática que todos nós temos. Todos nós temos as sensações, claro, por quê? Porque as sensações nos são dadas pelos nossos órgãos dos sentidos, Pelos nossos 5 órgãos dos sentidos da forma biológica. Claro que muitos falam intuição, disso, daquilo, mas aqui a gente está se atendo realmente na questão biológica, E nós vimos ontem que sensações é aquilo que nossos órgãos dos sentidos nos trazem pela visão, pela audição, pelo paladar, pelo olfato, mesmo pelo tato. São as sensações que nós temos e que todos os seres vivos têm. O que vai nos diferenciar, no caso, é como vamos tratar essas sensações, que vão se transformar e podem se transformar, devem se transformar em emoções, e mais profundamente em sentimentos. Porque a gente sabe que emoção ela é e basicamente acontece naquele instante de curta duração, é uma emoção. Mas um sentimento cultivado, ele é de longa duração, por isso é um pouco diferenciado. Mas nós vamos ver, então, o que diz Joana de Ângeles com relação a sensações e emoções. E aniversariantes nós temos a Cléria Maria Martins Oliveira, que é de Santana do Livramento, no Rio Grande do Sul, Adriana Baleiro, de Santo André, São Paulo, Matheus Bueno de Camargo, de Caibi, Santa Catarina, Sônia Santa Rosa Lopes, aqui de Americana, e a Célia está mandando um abraço para você, viu, Sônia? Um grande abraço dela e meu também, vocês conhecidas de há longo tempo, conhecidas de infância e tal, que a gente bem sabe, tá bom? Deus abençoe. Também José Ricardo Toledo, aqui de Americana, Marcos Amaral, também conhecido nosso aqui
de Americana. Então, para todos vocês, queridos aniversariantes, né? Clélia, Adriana, Matheus, a Sônia, José Ricardo, Marcos, um abraço nosso, aquele abraço coração a coração para vocês, que Deus abençoe, sempre com muita saúde, uma jornada muito longa, muito próspera, fértil, e aí tudo dependendo então da ação de vocês, e que seja sempre do caminho do bem, caminho da elevação, tá bom? É o que desejamos para vocês. E também para os aniversariantes nossos, né, particulares, que a gente conhece, os nossos amigos, familiares, e depois na prece vamos novamente se falar e, claro, encaminhar nossos pedidos e bênçãos ao nosso Pai por todos vocês também, tá bom? E vocês que nos acompanham e que já deixaram aqui o seu like, o seu boa noite, vamos ver aqui, olha aqui, vamos lá, claro. Boa noite, nós já temos o Roma de Magalhães, a Alzira Crepaldi, também do Carlos Santana, também da Toninha Pericinoto, psicanalista, Rose Tódero Sartori, Socorro Soares, Bárbara Santana Nery, Judélia Lima, Denise Holland, Sandra Carvalho, Eliana Mormilo Borges, também aqui conosco, e a gente manda então boa noite de todos vocês, e que é para todos nós, tá bom? E também o like, não é? Aqui que a Toninha Pericinoto nos manda, também nos manda a Sandra Carvalho, Judélia Lima, Alzira Crepaldi, e também nos manda a Denise Holland, Olívia Fátima Batista, Aguinaldo Honório, Zé Geraldo Carvalho, grande abraço, querido Zé, Flávio Rui, Rose Tódero Sartori, Socorro Soares, Carlos Santana, Eliana Afonso, também Roma de Magalhães, todos vocês, amigos, né, amigos queridos nossos aí, mandando seu like para todos nós, nossos cumprimentos também a todos vocês. E como a gente está falando, nós vamos iniciar o capítulo que trata de coletânea de preces para as diferentes situações que nós precisemos, né, redobrar. Então, esse nosso pensamento de amor existe no capítulo 28 do Evangelho, segundo o Espiritismo, preces para todos os mais diversos momentos. E também vamos ver então o que fala no início do capítulo, né? A razão por quê e algumas explicações para nós sobre esse capítulo. Então, coletânea de preces espíritas, e aí este é o preâmbulo. Os espíritos sempre disseram: a forma não é nada, o pensamento é tudo. Orai cada um segundo as vossas convicções e o modo que mais vos toca. Um bom pensamento vale mais que numerosas palavras estranhas ao coração. Os espíritos não prescrevem nenhuma fórmula absoluta de preces. Quando as dão é para fixar as ideias e, sobretudo, para chamar a atenção sobre certos princípios da doutrina espírita. É também com o objetivo de ajudar as pessoas que têm dificuldades para expressar suas ideias, porque existem as que não creem ter realmente orado, se seus pensamentos não foram formulados. O Espiritismo reconhece como boas as preces de todos os cultos, quando são ditadas pelo coração, e não pelos lábios, não impõe nenhuma delas, nem censura nenhuma. Deus é muito grande, segundo ele, para rejeitar a voz que lhe implora ou que canta seus louvores, porque a faz de um modo antes que do outro. Todo aquele que lançasse anátema contra as preces que não estão no seu formulário, provaria que desconhece a grandeza de Deus. Crer que Deus se prende a uma fórmula é emprestar-lhe a pequenez e as paixões da humanidade. Uma condição essencial à prece, segundo São Paulo, é de ser inteligível, a fim de que possa falar ao nosso espírito. Por isso, não basta que ela seja dita numa língua compreendida daquele que ora. Há preces em linguagem vulgar que não dizem muito mais ao pensamento do que se fosse uma linguagem estrangeira, que por isso mesmo não vão ao coração. As raras ideias que elas encerram são frequentemente sufocadas pela superabundância de palavras e o misticismo da linguagem. A principal qualidade da prece é ser clara, simples e concisa,
sem fraseologia inútil nem luxo de epítetos, que não são senão enfeites de brilho falso. Cada palavra deve ter a sua importância, revelar uma ideia, movimentar uma fibra. Numa palavra, deve fazer refletir. Só com essa condição, a prece pode alcançar o seu objetivo. De outro modo, não é senão ruído. Vede também com que ar de distração e volubilidade elas são ditas na maioria das vezes. Vêm-se lábios que se movimentam, mas pela expressão da fisionomia e mesmo o som da voz, reconhece-se um ato maquinal, puramente exterior, ao qual a alma permanece indiferente. As preces reunidas nessa coletânea estão divididas em 5 categorias: preces gerais, prece para si mesmo, pelos vivos, prece pelos mortos, preces especiais para os doentes e os obsidiados. Com a finalidade de chamar mais particularmente a atenção sobre o objeto de cada prece e melhor fazer compreender a sua importância, elas são todas precedidas de uma instrução preliminar, espécie de exposição de motivos, sob o título de prefácio, que é então o evangelho de hoje para nós, dando uma ideia do que nós vamos ter pela frente, que vamos falar sobre preces. E esse preâmbulo que é feito, que a gente acabou de ler aqui, realmente fala e nos faz colocações importantes para nós, né? Ela aqui diz a questão de que muitas pessoas, se não oram daquela maneira já decorada, que tem aquela fórmula, aquela coisa, imagina que não esteja orando, que por isso mesmo não tem validade, etc, etc. Quando todos nós sabemos, e aqui também diz bem claro, que a prece em si seja concisa, seja breve, seja simples e mais fundamentalmente de coração. A prece precisa ser de coração. E a gente também aqui agora, nesse finalzinho, viu e nós ouvimos, aliás, que aqui foi dito que muitas e muitas pessoas, quando estão orando, né, em um lugar, por exemplo, às vezes movimentam os lábios em prece, mas a gente percebe, como dizem pela expressão, que está com a cabeça em outro lugar. Então não está falando, na verdade, ao coração. E a prece precisa falar ao coração, do coração, e principalmente algo que foi aqui colocado. Fazer com que nós reflitamos, com que nós pensemos, com que nós analisamos, especialmente aquilo que nós colocamos como pedidos, como bênçãos, né? Quando fazemos a prece ao nosso Pai. Saber se na realidade estamos sim pedindo coisas absolutamente viáveis e não estamos assim extrapolando, né, a nossa própria realidade ao refazer determinados pedidos, que muitas vezes pedidos se prestam mais à materialidade do que à questão do espiritual, a questão do bem-estar, né? Então a prece tem essa função. Tem essa função, fazer com que a gente reflita. E as palavras vão sair naturalmente, não precisa ninguém se preocupar. Não há, como se diz, aquela necessidade da prece ela ser decorada. Claro que ela ser decorada facilita até nosso próprio entendimento, que já estamos indo com ela, esse tipo de coisa. Mas não vamos negar também que as preces que a gente conhece, que são decoradas, elas, quando nós falamos, abrem aquele espaço, né, para que a nossa mente divague. Aquilo que a gente falou quando alguém pronuncia as palavras, mas está com a mente, o coração em outro lugar. Então a prece, ela é importante por isso, porque nos comunica com o nosso Pai, faz a comunicação nossa, espiritual com o nosso Pai. Ele conhece tudo de nós, sabe tudo de nós, sabe do que precisamos, sabe do que Ele precisa fazer por nós, o que Ele deve fazer por nós. Mas também, sempre vamos louvar a Ele e agradecer por nos ter dado a vida, que é por isso que nós estamos aqui. Não fosse nosso Pai o Criador, simplesmente não existiríamos. Porque o nosso espírito é uma criação divina, a gente sabe muito bem disso. Então rendamos a eles, né, nosso Pai, rendamos nossa homenagem, agradeçamos sempre, mas com a voz do coração.
por palavras simples, palavras diretas, que expressem aquilo que vai dentro de cada um de nós. Simples assim, né? Como nosso próprio Jesus disse, a gente repete várias vezes e falamos esses dias ainda, as palavras dele, né? Quando quiser orar, abre a porta do seu quarto, entra, fecha a porta, conversa com o Pai. Ou seja, nosso coração fale por nossos pensamentos, através de nossos pensamentos, levando a Ele as nossas rogativas e nossos agradecimentos. E nós vamos ver então no Evangelho, nesta semana, muitas dessas preces, e sempre antes da prece vem o chamado prefácio, né? Que é então aquilo que vai explicar, dar uma ideia do que vem então ali na prece. Tá bom? É isso então, meus queridos, que nós vamos sim, né, fazer, ver e acontecer e levar até vocês a partir de amanhã, iniciando preces amanhã, quando nós vamos então completar 2 anos juntos, exatamente amanhã, 2 anos de encontros entre todos nós, com a graça de Deus. Mas e vocês, olha aqui então, vocês aqui que mandaram, né, o seu boa noite, olha, Comunitária Vida Nova, nosso pessoal da rádio, né, Vida Nova, Leni Souza também, a Sônia Martins, a nossa prezada Eliana Mormido Borges também, a Sandra Carvalho, temos também aqui mais alguns likes da Sônia Martins, né, e também nós temos da Sandra Carvalho, Evandro Cândido Jacinto, pessoal da Comunitária Vida Nova, também o Denise Holland e Olivia Fátima Batista, do Aguinaldo Honório. Para todos vocês, então, queridíssimos amigos, nossos cumprimentos e que Deus abençoe sempre, 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 sempre. Dito isto, vamos então aqui, né, ver a Joana de Ângeles, que Joana de Ângeles vem até nós e vai nos falar sobre nós, sobre sensações, sobre emoções. Ontem vimos a primeira parte, e hoje, então, vamos ver o que ela aqui nos traz, tá bom? Ao despertar a emoção, torna-se natural a valorização do próximo e da vida, o respeito pelos valores humanos e gerais, ao mesmo tempo que trabalha em favor do progresso, que preza ampliando os horizontes de entendimento e de realização interior. A sensação é herança do instinto dominador. A emoção é tesouro a conquistar pelos caminhos da ascensão. Quando se fala, então, como eu já disse, sensação, fala-se daquilo que os nossos órgãos dos sentidos nos trazem. Todas as informações do meio em que a gente vive, né? E a gente, muitas vezes, se formos analisar apenas essas sensações, nós vamos responder a elas pelo nosso instinto, simplesmente. Uma coisa rápida, né? Sem pensar praticamente. E às vezes os resultados não podem ser lá muito bons. Agora, a emoção já é uma interpretação das nossas sensações. E que é particular para cada um. Porque cada um de nós somos diferentes, passamos experiências diferentes, espirituais, aqui físicas, e analisamos de forma diferente tudo aquilo que nos acontece. O mesmo fato para umas pessoas são importantes, para outras dizem pouco, e para outras não dizem absolutamente nada. Porque cada uma vai interpretar segundo a sua forma. Mas para essa interpretação da emoção, a emoção ela é algo, vamos dizer assim, que passa até rapidamente, porque é daquele momento, né? É aquele momento em que nós somos atingidos pelas sensações do meio ambiente, o nosso cérebro vai processar e nós vamos sim ter uma resposta emocional, vamos dizer assim, né? Mas isso passa rapidamente, né? Não tem uma longa duração. Porque vai nos dar fazer com que nós respondamos, e respondamos aí com uma qualidade não verificada, quando a gente responde apenas por sensações. Isso daí é bastante claro para todos nós. E também, vamos dizer assim, existe aquilo que a gente chama de sentimento, mas o sentimento já é algo bem diferente, né? Que é particular de cada um, tem longa duração, e nem todos sabem de nossos sentimentos, aquilo que vai dentro de nós. Enquanto que a emoção que nós sentimos em determinado momento já é mais visível, ela é exterior. É uma resposta momentânea àquilo que a gente vê. Então, a sensação, como a gente fala, e Joana falou muito bem, uma resposta motivada especificamente por sensações, ou viver basicamente em função dessas sensações, indica assim que precisa muito a fazer ainda com relação
a própria evolução nossa. As emoções a emoção é algo mais pensado, que o nosso cérebro vai reagir segundo aquilo que acabou de falar. Cada um de nós reage de maneira diferente pela emoção a um mesmo fato, que é importante para uns e para outros nem tanto, né? Joana continua. Quando desperta a consciência para a necessidade da emoção, que aqui já bateu isso. Quando desperta a consciência para a necessidade da emoção, a única alternativa que resta é a luta por alcançá-la. Esse empenho torna-se fácil quando o combate se inicia, facultando o encontro com a sua realidade. Energia pensante, que não é somente grupo de células em departamentos especializados formando o corpo. No período da emoção, o indivíduo não está isento das sensações. Ele permanece oferecendo prazeres, alegrias e advertências, só que sob controle, em equilíbrio, orientadas e produtivas. Na fase da sensação, igualmente, o ser experimenta emoções desordenadas e que vez por outras, propiciadoras de bem-estar, o que lhe constitui estímulo para crescer e esforçar-se por consegui-las. Então, quando vive das emoções, claro que eventualmente vai dar também o bem-estar. E que seja esse bem-estar, esse prazer para a pessoa, a sentir a necessidade de viver mais vezes isso, fazendo com que esse estado de emoções, né, a manifestação da emoção, seja mais frequente. Aliás, e para isso precisa ser muito pensada, refletida, equilibrada. Porque é o pensamento coordenado que faz com que as emoções tragam para nós as melhores respostas. Nas diferentes psicopatologias, há predominância das sensações e grande descontrole das emoções, o que traduz o transtorno da mente, refletindo-se no comportamento alienado. Transtorno da mente refletindo-se no comportamento alienado. Quando a pessoa está desequilibrada. Então, todo cuidado é pouco, né? Podemos encontrar raízes desse estado na estrutura do lar desajustado, de pais imediatistas, ambiciosos, incapazes de amar, que transmitiram aos filhos a ideia de que todo aquele que possui vale, enquanto que os outros existem para servir os primeiros. Então, grandes transtornos, né, de comportamento, de interpretação das sensações, de afloramento das emoções, vem exatamente infelizmente, por uma criação, vamos dizer, um tanto quanto desequilibrada dos próprios pais, que muitas vezes, falseados em suas necessidades, em seus valores, acabam transmitindo os mesmos valores para os filhos, né? E isso vai exigir depois uma correção, para que eles possam, claro, ter uma vida mais equilibrada também. Essencialmente, porém, é o espírito em si mesmo, em fase de desenvolvimento, que se revela no corpo, experimentando mais as expressões fortes em detrimento das manifestações mais elevadas. O esforço bem direcionado, o cultivo das ideias enobrecedoras e o trabalho edificante promovem de uma para outra faixa todo aquele que aspira à libertação da fase primitiva em que ainda estagia. É o que Joana nos fala hoje. E como ela diz, essencialmente, porém, é o espírito em si mesmo, em fase de desenvolvimento, que se revela no corpo, experimentando mais as expressões fortes em detrimento das manifestações mais elevadas. Então, quanto mais elevados espiritualmente nós formos sendo, mais iremos analisar tudo aquilo que nos acontece. Com mais qualidade iremos responder às diferentes sensações que nós vamos ter do meio ambiente. Isso é uma coisa bem lógica, porque vai ser feito com muito mais equilíbrio do que simplesmente aquela resposta, vamos dizer, quase que imediatista, e que tantas vezes é altamente comprometedora, difícil para todos nós. E é assim que nós vamos vivendo, né? Procurando sempre o melhor para nós, e o melhor é sempre a reflexão, é o pensamento, ao invés de respondermos diretamente pelas sensações, por instinto, em que as coisas não
seguem um bom caminho, na maioria das vezes, podemos assim dizer. Como diz Joana, refletir sempre, pensar sempre para a nossa própria qualidade de vida, para que nós nos tranquilizemos, tenhamos calma, serenidade e para que nosso bem-estar se mantenha elevado, né? Que nosso bem-estar, sim, se mantenha sempre elevado. É o que diz para nós Joana de Ângeles hoje, né? Então, vamos aqui fazer a colocação dos nossos aniversariantes para o encerramento, que nós já vamos partir, né, para o encerramento do nosso encontro de hoje. E aqui vamos cumprimentando, então, mais uma vez, a Clélia Maria Martins Oliveira, Adriana Valeiro, Matheus Bueno de Camargo, Sônia Santa Rosa Lopes, José Ricardo Toledo, Marcos Amaral, para todos vocês, nossos cumprimentos, que Deus abençoe imensamente, tá bom? E nós vamos também aqui orar pelos nossos irmãos, por aqueles que vocês mandam os nomes, para que nosso Pai fortaleça, né? Para que possam continuar conosco aqui a jornada, procurando a ascensão, procurando a elevação, procurando fazer a remissão de nossos erros, aprender com os nossos erros. Assim vamos orar pela Lênia Priscila de Camargo, Amanda Graziela Cassiano, André Luiz Camargo Gonçalves, Ariel Chico da Lazenha, Rony Frossar, Carla Facioli, Carlota Pinheiro, Cláudio Calef Filho, Delcio Gomes da Silva, Douglas Constâncio, Eila Menezes, Eliana Saldanha, Eliane Silva, Elidir Andrade, Eliel Fernandes da Cruz, Estela Secomando, Fernando Henrique Cassiano Rosa, Geraldo Mantovani, Giovanni Bruno Jorge, Gustavo Martins Maluf, Irondina Pereira Rodrigues, Jaime Facioli, Juliana de Miranda Vitorini, Karen Furlan, Laerte Aparecido Oliveira, Laís Brito Ferreira, Leonice Pinheiro de Oliveira, Lúcia Raimundo, Marcos Gabriel Pinheiro, Maria Antônia Guizelino Travalho, Maria de Fátima Fagundes, Natália Régia Medeiros, Miguel Antônio Pinheiro, Mirela Nicolucci, Newton Paulo Mauad, Osmar Vioto, Otávio Giacomini, Pedro Henrique dos Santos Ferreira, Rafael Lemos, Regiane Castellanelli, Zoraide Maria da Silva, Robson Duarte Couto, Rogério Mantovani, Uvaline Nicolucci, Rubem Jorge Barbosa, Sérgio Zamperlin, Solange Cocó, Tamar Condes, Tercília Aparecida Tonello, Viviane Leal, William Saldanha, Zulei Cabrum, Maria da Conceição Araújo Carneiro, Cissa Santos, Lívia Robes de Camargo, Guilherme Robes de Camargo, Lourenço Ayrton Massuti, Eduardo Martins Massuti, Márcia Godoy Massuti, Celso Bueno, Márcia de Oliveira Silva, Ricardo Garcia, Maura Vivione, Francisco Pasqualino, Claudinei Ramos, também Elaine Pieroni. Para todos, nossos pensamentos positivos de rápida recuperação e retorno, né, à labuta diária com toda a força para todo o nosso bem-estar. Assim, queridos amigos, vamos então para o nosso momento de reflexão, vamos para o nosso momento de prece e nesse instante, né, nesse começo, vamos aqui tranquilizar corpo e mente para todos nós. Pai nosso, nosso Pai, querido Pai que estás no céu, aqui seus filhos reunidos vos agradecem e vos louvam pela graça da vida que nos concedeste e por estarmos juntos levando a vós nossos agradecimentos, nosso louvor, nossos pedidos, agradecendo a presença de Mestre Jesus sempre conosco. E essa alegria de estarmos juntas, Pai, levamos a vós, juntamente com a alegria de todos os aniversariantes do dia, desses pais que hoje recebem seus filhos trazidos ao mundo, e a alegria também de todos nós, porque tivemos nossos entes queridos conosco, familiares, amigos, que colaboraram na nossa jornada até o momento em que voltaram ao plano espiritual. Por isso, nossa alegria para todos eles, nossas preces e suas bênçãos.
as suas bênçãos também, Pai, para todos esses irmãos que hoje estão nos deixando, retornando ao plano espiritual, e que suas bênçãos consolem sempre o coração daqueles que ficam, familiares e amigos, assim como também fortaleça todos esses que nós demos os nomes, que mentalizamos, que levamos até vós, porque assim desejo continuar conosco na luta aqui pela vida material. Abençoa também, Pai, nossas famílias, todos que nos reunimos, porque necessitamos, por nossos compromissos, e remir nossos erros anteriores. Por isso pedimos suas bênçãos sobre todos nós, sobre todas as famílias e todos os seus filhos, assim como as bênçãos para os dirigentes das nações, para todo esse povo que hoje sofre pelas guerras, essa insanidade que assola a humanidade. Abençoa, Pai, abre o coração desses ao amor, à fraternidade, auxilia todos que sofrem. Abençoa sempre, Pai, esse planeta que tanto necessita. Abençoa esta água que temos hoje, que beberemos, fluidifica para nosso equilíbrio, porque ela é a responsável pela vida de todos os seus filhos neste mundo. Abençoa também, Pai, nossas casas de oração. Abençoa, porque nelas vamos orar a vós, glorificar, agradecer. E, Pai, que nosso trabalho seja sempre, sempre abençoado. Abençoado, protegido. Abençoado aqueles que nos dão o trabalho. Abençoados sejam também, Pai, fortalecidos todos os seus filhos que perderam seus trabalhos nesta época tão difícil. Que sejam, sim, abençoados e fortalecidos e que novos caminhos se abram para a sua tranquilidade, para que possam sempre, sempre estar cuidando de suas famílias. Abençoa todos os seus filhos, Pai. Todos nesse mundo que, sim, aqui estão lutando, batalhando no dia a dia, para que possam sempre, sempre vos louvar e vos agradecer, mesmo independentemente de tudo aquilo que acontece em nossa vida, reconhecendo em vós, agora e sempre, o nosso Pai. Por isso, Pai, levamos a vós, com muita alegria no coração, esta prece que nosso Pai, assim, nos deixou, nosso querido Mestre Jesus, em sua vinda junto conosco, nos trouxe. E assim dizemos a vós: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas ofensas, assim como perdoamos aqueles que nos têm ofendido. Não nos deixeis cair em tentação. Livra-nos de todos os males. Porque vosso é o reino, é o poder e a glória, para todo sempre, Pai. E nós, seus filhos reunidos, vos pedimos que teu amor, tua paz, tua luz, tua misericórdia esteja sempre conosco, com todos os seus filhos, neste mundo, em seu universo, estejam como estiverem, onde estiverem, que suas bênçãos estejam sempre, sempre sobre nós, sobre nossos lares, a quem pedimos suas bênçãos, sobre os lares de todos os seus filhos, que sejam protegidos, amparados todos que neles habitam, assim como abençoado aqueles que aos nossos lares vêm, trazendo sim seu amor sempre. E este amor, nosso coração acolhe, Pai, e transmite a todos os nossos irmãos, onde quer que formos. E assim, abençoa sempre nossos anjos da guarda, nossos anjos guardiões, nossos espíritos, bons espíritos que se aproximam de nós, por nossos bons pensamentos, boas palavras, bons atos. E, Pai, abençoa e ilumina o caminho destes nossos irmãos que ainda estão perdidos em sua jornada. Por isso, ante tanto a vos agradecer, nós vos agradecemos, Pai, vos agradecemos, Mestre Jesus, vos agradecemos, querida Mãe. Honra, glória, louvor a vós, agora e para sempre. Por sua graça, Pai, que assim seja, agora e sempre. Assim, amigos queridos, com muita, muita, muita alegria, nós todos aqui queremos vos agradecer a presença neste domingo,
um domingo, sempre domingo da família, domingo de estar junto, né? Divertir, descansar, relaxar um pouco, para aqueles que podem, claro, né? Porque muitos também trabalham. Então eu e Célia queremos deixar um abraço muito grande para vocês, um beijo enorme, desejar uma linda semana, que aí vem, muito produtiva, muito alegre, que tudo transcorra bem, com muita saúde. E amanhã, não é? Completando então 2 anos que estando juntos, estaremos de volta com a graça de nosso Pai. Então, agradecendo a todos vocês, queremos que todos fiquem muito bem e que a paz do Senhor esteja sempre convosco, esteja sempre conosco. Aquele abraço imenso, coração a coração para todos vocês e distribuam essa paz onde quer que forem, com quem estiverem. Fiquem todos muito bem, uma linda noite. Até amanhã. Tchau.